Olá pessoal, esse vídeo ele vai tratar do país que mais executa prisioneiros no mundo, a China. A China ela mata mais do que todos os outros países do mundo somados. De início, é importante destacar que quando falamos em ranking de execuções, estamos falando em números absolutos. Em números relativos, a China não é quem mais executa no mundo. Na verdade, ela perde em execuções para a Arábia Saudita e para o Irã. São inúmeros os crimes previstos como passíveis de punição pela pena de morte na China, embora em 2015 a sua quantidade tenha diminuído. Dentre esses crimes que podem ensejar a pena capital, nós temos o homicídio, o tráfico de drogas, o estupro e a corrupção. Nesse vídeo, vamos entender um pouco da aplicação da pena capital na China. Então vamos lá. Atualmente, 46 crimes são passíveis de pena de morte na China. Desses crimes, 22 não são violentos. Dentre os crimes punidos está a corrupção. Em janeiro de 2021, Lai Xiaomi, ex-presidente de uma empresa estatal, foi condenado à morte por aceitar subornos. Menos de um mês depois, ele foi executado. Ao contrário dos Estados Unidos, o condenado na China não passa muito tempo no corredor da morte. No país asiático, as execuções são efetuadas por fuzilamento ou por injeção letal. Embora não haja números oficiais a respeito, estima-se que a China execute 2.400 pessoas por ano. Para se ter uma ideia do absurdo desse número, nos Estados Unidos a pena capital foi aplicada em 2021 apenas 11 vezes e em 2020, 17. O mais incrível é que esse número de 2.400 execuções representa um grande decréscimo em relação aos anos anteriores. Isso mesmo, 2.400 representa um decréscimo. Isso porque a China ela já chegou a executar 12 mil pessoas no único ano. A pena de morte tem apoio amplo da sociedade chinesa, embora numa ditadura seja sempre difícil saber a exata opinião do povo. Estima-se que mais de 80% aprovem a pena capital. Ao contrário dos Estados Unidos, as execuções na China são públicas. O comparecimento de crianças é, inclusive, estimulado. A título de exemplo, na execução de Cai Lik e Huang Zhenya, condenados por tráfico de drogas, a execução foi um evento público que contou com mais de 300 espectadores. O governo entende que essas execuções públicas educam o povo, principalmente as crianças, que desde pequenas devem ter a perfeita noção das consequências de determinados atos. Entretanto, muitas críticas são efetuadas a esses espetáculos medievais. William Ni, da Anistia Internacional, definiu essas execuções públicas como algo bárbaro e trágico. Até 2007, as sentenças de morte elas eram prolatadas pelos tribunais provinciais, cabendo recurso pasmem, para eles mesmos. É evidente que essa ausência do mínimo de salvaguardas gerou erros e mais erros judiciais. Muitos inocentes foram executados. Em face desses absurdos jurídicos, o Supremo Tribunal Popular Chinês abarcou, em 2012, a competência para analisar os casos de sentença de morte. O Código de Processo Penal chinês passou a estipular que o recurso final de todos os casos de pena de morte devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Popular. Com esse novo rito, parte das penas de morte estão sendo substituídas pela chamada sentença de morte com indulto. Essa sentença é usada para enfatizar a gravidade do delito e, ao mesmo tempo, a misericórdia do tribunal. Nessas condenações, troca-se a pena capital pela prisão perpétua, podendo posteriormente ser ainda reduzida para 20 anos. Ser acusado na China é complicado. A taxa de sucesso dos promotores é superior a 90%. Ou eles são muito competentes, ou os advogados são muito ruins,
ou o sistema é operacionalizado para condenar. E realmente, o governo chinês vê a aplicação de penas duras, inclusive da de morte, como um fator de impedimento à prática de crimes. Uma das novidades da China no que diz respeito a execuções foi implantada em 2003. São as chamadas vans da morte. Nelas, os condenados são levados amarrados a uma mesa na qual é aplicada a injeção letal. Acredita-se que os órgãos dos condenados sejam recolhidos para o uso em experimentos científicos. Evidentemente, não se faz necessário qualquer tipo de permissão. As autoridades chinesas negam que atualmente venham lançando mão dessas vans, mas a Anistia Internacional desmente. A China foi o primeiro país a realizar uma execução relacionada com o coronavírus. Ma Jingguo, eu acho que a pronúncia é essa, Ma Jingguo, ele foi condenado e executado por matar 2 funcionários do governo em um posto de controle do vírus. E o país asiático, e a China, continua matando aparentemente com a aprovação da sua população. Há uma tendência de diminuição das execuções, das chamadas execuções espetáculos, que são execuções que reúnem centenas de espectadores. E por que a China está diminuindo? Primeiro, para diminuir a chamada pressão internacional. E segundo, é que usar-se a injeção letal em locais fechados é menos custoso do que o fuzilamento, pois envolve uma logística bem mais simples. Espero ter mostrado um pouco do sistema legal chinês de execução. Valeu!